Oi, pessoal do oitavo ano. Hoje a gente dá início ao capítulo 3 de Geografia, tá bom? Eu sou a professora Ravena Feitosa e vamos lá. A gente vai estudar hoje, olha, África, os frutos do colonialismo, tá bom? A África, ela foi colonizada, pessoal, principalmente por franceses e ingleses lá no início, tá bom? Esse território africano, ó, África, fronteiras coloniais, ele foi distribuído entre os colonizadores. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso aí, um pouco daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar uma história de exploração. 2. África no mercado de escravos à dominação, né? Do mercado de escravos à dominação. 3. Heranças coloniais. A África aparece como continente com os piores índices sociais e econômicos em todas as estatísticas atuais, tá bom? O PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele considera, juntamente com calculando, IDH, tudo isso aí, o Banco Mundial, tá bom? Eles consideram que a África tenha, né, em seu território os piores índices, né, sociais e econômicos em todas as estatísticas. Então, as condições de vida na África são muito difíceis, tá bom? Isso aqui é uma favela, a maior favela do mundo, que fica no Quênia, tá? Então, o que pode ser considerado favela? Um agrupamento de até 50 casas, por aí, barracos, casas, de pessoas em um terreno que não pertence àquelas pessoas, tá bom? Uma invasão, tá certo? Isso é uma favela, vivendo em condições subhumanas. Há uma história de dominação colonial da qual deriva essa situação. Então, essa pobreza, essa miséria, ela sempre existiu desde os primórdios da humanidade? Não, tá? A África não era tão pobre como é hoje, tá? O continente africano não passava por dificuldades, o povo africano não passava por tanta dificuldade como passa desde o colonialismo, tá? Da expansão do colonialismo. Eram várias etnias, diversos povos viviam lá, obviamente tinham seus conflitos, tá? A escravidão já existia entre aqueles povos, tá? Dos povos africanos de etnias rivais contra os povos africanos de outra etnia, né? Já existia. Só que com certeza essa pobreza, essa fome, essa miséria, ela se agravou muito depois da colonização africana. Essa história deixou cicatrizes profundas na África contemporânea. Então, a gente também, aqui brasileiros, a gente não tem heranças, até na língua que a gente fala, que é o português, heranças culturais, tá? Heranças históricas que derivam dos nossos colonizadores, que foram os portugueses. Então, da mesma forma, o continente africano vai ter também heranças culturais que também não são tão boas assim, tá? Que ele foi uma região, uma colonização de exploração, assim como o Brasil foi colônia de exploração, tá bom? Todas essas regiões que foram muito exploradas na colonização, elas tendem a ter, né, uma dificuldade de se reerguer, né, de crescerem, de se desenvolverem, tá bom? Vista panorâmica da favela de Kibera, na cidade de Nairobi, no Quênia. Para alguns pesquisadores, é a maior favela da África e do mundo, como eu havia dito, tá bom? Olha, uma história de exploração. Aqui, pessoal, em laranja, é alto, nesse laranja mais claro, como o Brasil, tá? O IDH a gente vai considerar alto em laranja. O laranja mais escuro, o IDH, é considerado muito alto. E bem que eu apontei a Argentina, eu lembrei que tem várias divergências aí quanto ao IDH da Argentina. Muitos historiadores, estudiosos não aceitam que esse IDH seja considerado muito alto. Como é que eu vou medir IDH? Eu vou medir renda per capita, tá bom? Expectativa de vida, tá? E educação.
Então, se vocês virem a renda das pessoas, renda per capita, renda por cabeça, a saúde, que encaixa aqui em expectativa de vida, e a taxa de alfabetização, que vai encaixar aqui em educação. Eu pego essas três aqui e divido, né? E aí eu tenho um valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior é o IDH, tá bom? O da maioria dos países africanos está aí próximo de 0, tá? Muito distante de 1 e mais próximo de 0, da grande maioria. Em roxo, nós vamos ter baixo, nesse mais clarinho, muito baixo, e nessa outra corzinha aqui, médio, tá bom? Aqui na África, pessoal, a gente vai ter esses dois aqui, né? Argélia e Líbia, com indicadores considerados altos, mas o restante, a grande maioria, né, é baixo ou muito baixo, tá? Então, a gente já entende que o IDH aqui na África, né, como um todo, no continente africano, ele é muito baixo. Então, as condições de vida da população, no que se refere à expectativa de vida, à saúde, né, quanto mais se vive, quanto maior a expectativa de vida numa região, significa que as pessoas têm melhor qualidade de vida, mais acesso à saúde, né? A educação, pessoal, também, tá bom? E a renda per capita, que é a renda por cabeça, tá? Então, lá é tudo muito baixo. Só que, como eu disse para vocês, o IDH, às vezes, ele não é suficiente para medir, né, a qualidade de determinada região, né, a vida das pessoas em determinada região. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, às vezes ele deixa lacunas. Aí eles criaram o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à desigualdade. Então, pode ser que um país tenha renda per capita altíssima. Por exemplo, a nossa renda per capita aqui no Brasil está mais de 12 mil reais. Será que todo mundo da família de vocês, pessoal que trabalha, né, da família de vocês, eles ganham mais de 12 mil reais? Não, né? Nem todo mundo. Por quê? A desigualdade social, ela existe. Então, alguma pessoa ganha muito, algumas pessoas ganham muito dinheiro e outras pessoas ganham bem menos. Então, a distribuição de renda é muito desigual. Então, foi recalculado aqui o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à desigualdade, que ele recalcula aí para ver se tem muita desigualdade naquela região. Tem o Índice de Desigualdade de Gênero, o próprio nome já diz, né? Que é a diferença aí entre o que é oferecido a homens e a mulheres, tá bom? O Índice de Pobreza Multidimensional. Esse índice de pobreza multidimensional, ele vai calcular aí as privações das pessoas em saúde, em educação, padrões de vidas que são relativamente bem mais elevados ou na linha da miséria. Então, o índice de pobreza aqui, ele serve justamente para calcular justamente quem são essas pessoas, quantas são essas pessoas que têm dificuldades de acesso à qualidade de vida, à saúde e à educação, tá bom? Então, fica mais fácil verificar as dificuldades enfrentadas naquele país e em que locais da economia, setores da economia, deve ser investido primeiro, tá certo? Quando eu tenho esses índices aqui, fica muito mais claro do que apenas o IDH sendo fonte de conhecimento, né, econômico para a região. Econômico e social, né? Não podemos relacionar a história de povos escravizados apenas aos negros, tá? Muitos povos já foram escravizados ao longo da história da humanidade. As diferenças étnicas, por exemplo, levaram à escravidão. Como eu acabei de falar para vocês lá atrás, existiam povos negros que escravizaram também povos negros dentro da África. Bastava que eles, por exemplo, fossem etnias rivais, que conflituassem entre si, a etnia vencedora escravizava a etnia que perdia aquela batalha. Então, acontecia muito isso ao longo da história. Nem sempre foi ligada à cor da pele, e sim a considerar, né, uma etnia superior etnicamente à outra, tá bom? Então, aqui fala de conflitos étnicos, que foi o que leva também à escravidão, né? A África, ponto de apoio para os europeus e para as longínquas terras da Ásia. Por muito tempo, a África
ela foi só o ponto de apoio, né? Para quem vinha da Europa, para quem vinha da América em direção à Ásia, né? Mas depois eles começaram a recolher essa mão de obra lá na África que era escravizada em outros países. Essa questão de ver a cor da pele da pessoa como inferior, a questão do racismo, a questão de escravizar alguém apenas pelo tom de pele, começou a surgir aí lá no século XVI, mais ou menos. Apenas por isso, considerar o tom de pele inferior, e é um absurdo, a gente já sabe, né, que racismo é crime e deve ser sim condenado, só lá no século XVI. Estima-se, pessoal, que nessa época aí, né, na época da escravidão, 13 milhões de africanos foram retirados da África para ser escravizados em outros países. Desses 13 milhões que foram retirados de lá, cerca de 1/3 morreu no trajeto, porque eles iam em navios todos amontoados, muitas doenças, e aí vocês vão lembrar, né, vocês já estudaram história, algumas doenças que foram ligadas justamente a esse transporte das pessoas que passavam muito tempo sem contato com o sol. Então, muitas, e também a alimentação precária. Gente, muito horror que envolve esse período aqui. Que nós não vamos entrar tanto agora, mas é importante que vocês saibam o horror que o povo africano sofreu, né, por conta dos colonizadores. Na África, pessoal, na África do Sul, teve ainda, olha, isso é recente, 1949 a 93. 93? Recente, pessoal. Vocês pensarem, a maioria dos pais de vocês, com certeza, nasceu antes dessa data aqui, né? Os pais de vocês nasceram antes daqui, alguns irmãos também, tá? Teve o apartheid na África do Sul, tá? Olha pra cá, ó, banco só para brancos e esse aqui só para negros. Os brancos poderiam sentar aqui, os negros não poderiam sentar aqui, não. E perceba, ó, elas de costa para os negros, né? Como se mostrasse um certo repúdio a essas pessoas, tá bom? Teve como líder desse fim do apartheid Nelson Mandela, que vocês também já viram tanto em geografia do ano passado quanto em história. Essa segregação do apartheid era uma minoria branca da África do Sul que se considerava superior à maioria negra. Os negros sofreram muito nessa época, até que se encerrou. A história de Nelson Mandela, como eu já disse para vocês, não é só de bondade, se vocês pesquisarem um pouquinho a fundo a história de Nelson Mandela, as coisas que ele fez para chegar ao poder e para encerrar o apartheid, não vai ser uma história de apenas glórias e bondades, tá? Então, se vocês forem pesquisar, não vai caber na nossa aula também, mas se vocês derem uma pesquisada, vocês vão achar muita coisa interessante. Vamos dar continuidade. Em 1884, 15 nações europeias e os Estados Unidos se uniram à Alemanha ao convite de Otto von Bismarck. 1884. Qual era a ideia desse Otto von Bismarck na conferência? Esse aqui era a conferência de Berlim, tá bom? Definir a utilização dos rios Níger e Congo, bem como que ficavam na África, bem como a partilha da África. Então, Otto von Bismarck convidou, tá, todo mundo lá na conferência de Berlim e era para decidir a partilha da África, tá bom? E nessa época aí, eles não decidiram exatamente, mas logo depois foi decidido que a África seria dividida de acordo com os paralelos e com os meridianos e também com os limites naturais, os rios, montanhas e por aí vai, tá bom? Foi essa a decisão. Você dividir um continente pelos paralelos meridianos, o que vai acontecer? Você lembra que eu falei que tinha muita etnia que era rival? A África no mercado escravo, a dominação colonial. Tinha muita etnia que era rival, tinha muita etnia que era amiga. A intenção deles nessa época era unir, deixar no mesmo território etnias rivais e separar etnias que eram amigas, tá? Por quê? Porque unir, deixar no mesmo território quem era rival e separar as amigas. Porque dificultaria eles se unirem para lutar contra o colonizador,
tá? Buscando a independência deles. Então, se eu colocasse povos inimigos no mesmo território e separasse os amigos, diminuiria a força desse povo para lutar nesse período aí de colonização. Entenderam como funciona? Em que eles eram dominados por potências europeias, por exemplo. Aqui você consegue enxergar a África colonial de 1914. Dê uma olhadinha aí no livro de vocês, que esse mapa tá bem mais claro também aí, tá bom? Então, a intenção era excluir qualquer possibilidade de revolta, né, contra esse neocolonialismo. Ó, antes da década de 40, quem era independente? Etiópia, Egito, África do Sul e Libéria. Aí depois, olha, Líbia. Aí, por último, depois da década de 1990, o Sudão do Sul, tá? Dê uma olhadinha nessa tabelinha também, que ela é bem interessante. Heranças coloniais. A produção artesanal foi abolida e a produção de subsistência cedeu lugar à agricultura comercial de exportação. O capitalismo não tinha espaço para divisão dos bens entre as pessoas lá, tá bom? O que aconteceu? As pessoas deixaram a agricultura de subsistência de lado, perderam o controle das terras que elas utilizavam e começavam a plantar, a colher, né? A tudo que era retirado de importante, que poderia servir de alimento para eles, as melhores terras e tudo isso aí, eles entregavam para o colonizador. Entenderam? Então, nessa época aqui, tudo que era de melhor era entregue para o colonizador. As pessoas lá começaram a perder terras que eram muito agricultáveis, a perder condições de se alimentar com qualidade, né? E como consequência disso, muitas comunidades passaram a enfrentar a fome, que até então, pessoal, não existia naquela região. Se vocês olharem aqui para esse mapa, vocês vão ver, ó, essas ferrovias. Essas ferrovias não ligam o interior da África. A única intenção dela é retirar os produtos, ó, de certas regiões e levar para fora, para onde o colonizador iria vender. Não era de trazer para o interior do continente, tá bom? A intenção era exportar, nesse caso. Ainda falando sobre essas heranças coloniais, pessoal, o colonialismo criou fronteiras artificiais e introduziu uma burocracia que antes era inexistente, tá? Então, essa proximidade dessas etnias que eram rivais trouxe para essas pessoas, pessoal, um conflito entre algumas etnias lá existentes que perdura até hoje, tá certo? Então, muito do que foi daquela época ainda hoje vigora. Então, vamos continuar. A imposição do idioma do colonizador, tá? Tanto que algumas regiões aqui da África, por exemplo, falam português, tá? O sistema educacional foi moldado aos padrões da metrópole. Então, eles tinham a sua própria cultura, a sua própria língua, seus próprios modos, né? E uma coisa que é bem emblemática é que eles não estudavam, por exemplo, a história da África lá, ou a história do país, a história de Angola, a história do país de origem, tá? Eles estudavam a história europeia, da Europa, que não tinha nada a ver com a realidade que era vivida por eles lá na África, entendeu? Então, muito foi invadido, muito foi retirado pelo colonizador, tá bom? Cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima. Amador falou isso aí, tá? Cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima. Por quê? Como não mudaram o sistema educacional, não tinha nada escrito, né? A única coisa que tinha era a memória das pessoas para contar a história do povo africano. Então, cada pessoa que morria, cada ancião que trazia essa história guardada e ia contando essa história, cada um que morria era como uma biblioteca que se queimava, porque a história morria junto com ele. Entenderam? Para facilitar o escoamento dos produtos naturais, o sistema ferroviário foi adotado de modo a favorecer a ligação do interior com a parte litorânea. Então, saía daqui e ia para a parte litorânea, mas não interligava essas regiões aqui. Não há na estrutura ferroviária africana nenhuma ligação que atenda à circulação interna de mercadorias. É tudo para exportar, nada para manter dentro do continente, tá bom?
Então, agora a parte mais legal, que meus alunos amam, que meus alunos adoram. Página 31, 36, 37, 39, 40. Não precisa fazer, continue aprendendo. Enviar para o meu e-mail dia 15/6. Escutem essa informação com bastante atenção. Tudo que não tiver linhas destinadas para respostas no próprio livro deve ser respondido no caderno. Se não tem lá a linha para você responder, faça no caderno gabaritando, tá bom? Não precisa copiar e responder não. Só responde gabaritando. Enviar dia 15/6 para o meu e-mail. Conto com todos vocês para que não atrasem o envio dessa atividade. Envie no dia 15, de preferência em horário comercial, de 8 às 18 horas, tá bom? Enviem para mim. Por favor, não esqueça. Lembra que a nota, quase metade da nota, são as atividades, tá bom? Então agora eu aguardo vocês lá no plural pra gente ter a nossa conversinha, pra gente debater o assunto, tá bom? Então, beijo, beijo. Tchau, tchau.